Olá, eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e eu tô aqui para mais uma edição do Bloco a Bloco, o nosso quadro de entrevistas, e o meu entrevistado de hoje é o Caio Barbosa, co-CEO da Lumix, startup que fez os NFTs da reserva e vendeu uma coleção por mais de 2 milhões. E aí, Mara, tudo bem? Prazer estar aqui, falar com você e vamos que vamos. Legal, então eu já quero começar pedindo para você contar um pouco a sua história, como que você cresceu no Rio de Janeiro e como que você conheceu a tecnologia blockchain e decidiu empreender com isso também. Legal, vamos lá. A história é zero linear, assim, né? Basicamente, eu fui criado num lugar chamado Bangu. Basicamente, é um bairro no subúrbio do Rio de Janeiro, né, na Zona Oeste. E lá é um lugar que, assim, a classe média é baixa, então, não necessariamente onde eu morava era uma favela, mas era bem perto de outras favelas. E a realidade é lá muito no sentido de que você é incentivado a fazer um curso técnico, né, para começar a trabalhar cedo, etc. Muitas pessoas começam a trabalhar cedo com 16, 17 anos já, um job aqui, outro ali, então outras pessoas que já se formaram começam a trabalhar, e eu segui nessa linha aí, e me formei em mecânico industrial. Né? Nunca trabalhei com isso, mas me formei na escola. E fui seguindo a vida, né, muito por influência familiar, acabei também seguindo o caminho de universidade, então, e é uma coisa que também não é tão comum lá, porque, por exemplo, minha família, só eu e minha mãe temos graduação superior. Meu pai, na verdade, e meu tio recentemente começaram faculdade, mas isso tem 1 ano, 2 anos. Mas até então só nós dois tínhamos. Então uma coisa que não é tão comum lá também, a galera da minha idade já costuma procurar mais, mas fora isso, as outras gerações não é uma coisa muito comum. E eu fui para a faculdade, né? Comecei a faculdade de engenharia mecânica, logo percebi que não era o que eu queria, né? Eu tenho essa tendência a perceber rápido as coisas e mudar na hora que tem que mudar, ainda é uma sorte barra habilidade que eu tenho aí. Então mudei de faculdade, depois caí no curso de Direito, muito por influência da minha mãe, que ela tinha sonho de me ver advogado. Entrei na faculdade, me formei, mas lá também já tinha percebido que não era muito a minha pegada, né? Primeiro por conta de realmente questões pessoais, né? Como eu enxergo o mundo, e muito uma questão também que eu não me via trabalhando com aquilo futuramente. Mas fui seguindo a vida, né? Fui tocando, vendo o que dá. Até que com a pandemia em 2020 eu tive a oportunidade de tomar uma decisão arriscada, mas que para aquele momento acabou caindo bem ali, que eu consegui guardar um dinheiro, né? Consegui guardar 3 meses ali, basicamente, para conseguir bancar o aluguel com minha mãe. E pude pedir demissão onde eu estava e começar realmente a estudar para migrar de carreira. Né? Isso em 2020, maio de 2020 mais ou menos. Tomei essa decisão, comecei a estudar sozinho. E aí, logo no último mês, no terceiro mês, mais ou menos em agosto de 2020, eu consegui minha primeira vaga como UX designer numa startup de educação. Daí para frente foi meu início, né, nesse mundo de tecnologia. Passados 2 anos, né, eu conheci o Gabriel, que hoje é meu sócio aqui na Lumix. O Gabriel era advisor da última startup que eu trabalhei. Eu era gestor de produto lá, o Gabriel era advisor, ele já teve uma carreira grande como CTO em outras startups. E se deu super bem logo de cara, a gente virou super amigo. Ele me introduziu esse mundo de cripto. Até maio do ano passado eu nem sabia direito o que era cripto. E ele me apresentou esse mundo, eu comecei a entrar, comecei a investir junto, a gente foi descobrindo esse mundo junto, descobriu o NFT junto. Em dezembro a gente tomou a decisão de passar de somente investidor para empreendedor. E em janeiro de 2022 a Lumix nasceu e estamos aí. Legal. E qual foi a sua primeira impressão, assim, quando ele te apresentou cripto, NFT e blockchain? Que eu acho que foi uma coisa bastante diferente, assim, né? Uma loucura, não entendi nada, né? Porque até então cripto especificamente era uma coisa muito técnica. Então, como eu não vim de um background técnico, e como naquele momento a linguagem do mercado não era uma linguagem muito técnica para pessoas que eram muito heavy user, então galera que era desenvolvedor e tudo mais, era um negócio que eu não conseguia entender realmente assim como é que esse negócio funciona. Tanto que eu já tinha ouvido falar de cripto em 2018, 2019, mas nunca dei muita bola, né? Muito por insistência do Gabriel que eu realmente olhei e sentei para estudar. E aí, na verdade, foi a lógica inversa, né? Muitas pessoas que entraram em cripto anos atrás entendiam cripto e depois vieram entrar em NFT, né? E outros tipos de mercado, DeFi, né? E tudo mais. Eu não. Eu entrei em cripto, pouquinho ali, comecei a investir e tal. Logo veio a onda dos NFTs. Por conta dos NFTs, eu entendi cripto. Porque a linguagem utilizada em NFTs, os use cases, comecei a ver realmente aquilo ser aplicado no nosso dia a dia, né, em várias possibilidades. E aquilo me fez entender a blockchain, me fez entender cripto e me fez entender o Web3 como um todo. Então foi meio que um caminho inverso nesse sentido, que o use case me fez entender a tecnologia por trás, ao invés do contrário, né? Legal. E na Lumix vocês têm vários casos de sucesso, fizeram os NFTs da reserva que foram um sucesso, tiveram uma coleção que vendeu milhões. E o que você atribui a esse sucesso? Olha, eu não diria que é um fator específico. É óbvio que tem uma questão, enfim, da gente saber o que a gente está fazendo, mas ao mesmo tempo tem uma questão de condição de mercado.
Quando a gente lançou a nossa própria coleção, que foi nosso primeiro lançamento em fevereiro desse ano, que foi o dos 2 milhões aí, sim, o mercado estava num momento muito eufórico ainda, a gente já estava no finalzinho ali do bull market, então, não necessariamente isso, mas a facilidade de você levantar milhões com uma coleção não era uma coisa muito distante, né? Pelo contrário, era o que mais acontecia, né? Por isso que teve uma maior época aí de scams e tudo mais, né? Todo mundo lançava uma coleção todos os dias. Mas, obviamente, tem toda uma questão de a gente saber criar uma comunidade naquele momento, a gente conseguir seguir, vamos dizer assim, o playbook de lançamento de um projeto, e a reserva foi em outro extremo, né? Porque quando a gente lançou a nossa coleção, foi uma coleção 100% Web3, digamos assim, né? Twitter, Discord, galera anônima, fotinha de avatar, então você não sabia o nome de ninguém. Reserva não, uma marca estabelecida dentro de um grupo que é a Arezo, empresa de capital aberto, Compliance veio, CFO veio. Então foram 2 extremos, muito próximos um do outro. A nossa foi em fevereiro, final de fevereiro. A reserva foi início de abril. Então, nesse meio tempo, a gente teve que se virar para dar conta de lançar um negócio, porque até então a gente era uma empresa de 5 pessoas, um bando de moleque, né? Tratando com a Arezo, uma empresa bilionária. Então, foi muito uma questão de a gente realmente ter jogo de cintura, saber lidar com a situação. A gente já entendia o mercado como ele funcionava, então facilitou também. A gente realmente vivia aquilo e continua vivendo 24 horas esse mercado. Então também facilitou. Mas, obviamente, o mercado, a condição do mercado também facilita. E tiveram também várias outras empresas, inclusive grandes empresas, que também lançaram NFTs, mas acabaram morrendo na praia. E agora, em 2022, com tudo caindo, NFTs também caíram junto. E tá aquela coisa, será que vai ser uma coisa que vai vingar, vai dar certo ou não? O que você acha? Qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, eu acho que, e até falando opinião pessoal, não só opinião pessoal, mas também percepção nossa de empresa. A gente está no melhor momento do ano, comercialmente falando. É o momento que mais empresas procuram a gente. É o momento que a gente mais consegue construir produto. É o momento que a gente mais tem paz mental. Porque o momento de bull market é um momento em que o mercado está muito eufórico. Então, basicamente, é uma jornada contínua em busca do hype. Então, o que está bombando no momento? Vamos fazer aquilo que dá certo. Vamos sair porque fulano fez e saiu na Forbes. Eu quero sair também. Então, as marcas, a gente teve uma mudança de paradigma muito grande nos últimos 3 meses, de que logo depois, o pós-reserva, digamos, maio mais ou menos, as empresas vinham até a gente com muita gana. Cara, eu quero reserva, quero um Ctrl-C, Ctrl-V daquele projeto, porque deu certo, que eu também quero ter esse sucesso. E a gente falava, cara, beleza, você quer, mas a sua empresa como um todo não entendeu o que é isso. Se uma pessoa der um top-down e lançar e ninguém entender, o projeto pode até dar certo no lançamento, mas no dia seguinte vai dar errado. É o que você falou. Muitos projetos lançaram, uns até conseguiram levantar uma quantia relevante de vendas, mas logo em seguida eles morreram. E é a mesma coisa que eu comentava com as marcas. Passados 3 meses de lá para cá, 3, 4 meses, né? É bizarro como o mercado amadureceu. Óbvio que o mercado brasileiro, principalmente, está muito imaturo em relação ao Web3, mas a gente tem visto uma evolução gigantesca da percepção e a forma com que as marcas chegam até nós hoje. Com o que elas pedem, como elas pedem, por que elas pedem. Hoje, elas já conseguem enxergar o NFT e a blockchain como um todo, o Web3 como um todo, digamos, como um meio, né, um meio de potencializar o modelo de negócio, um meio de explorar novas oportunidades, novos produtos, e não um fim, como era lá atrás. Lá atrás, tipo, 3 meses atrás, né? Mas enfim. Então foi muito essa mudança de paradigma que a gente foi vendo. Bom, e você falou muito sobre o Web3, que é a nova fase da internet, que engloba blockchain, criptomoedas, NFTs, e sobre usabilidade. Você mesmo é uma pessoa que conheceu agora esse mundo e também tem muitas barreiras de usabilidade nesse sentido. Você acha que no futuro as pessoas vão realmente usar o Web3, vão adotar isso mais do que a internet que a gente usa agora? Olha, eu acho que é um caminho talvez inevitável. Isso porque a gente já tem visto alguns movimentos. Porque hoje a gente... O que acontece, né? O mercado ele é muito resquício do momento em que cripto era muito underground ainda. O mercado de NFT como um todo, eu digo expondo para o Web3 como um todo, ele ainda é muito técnico, né? Então todo mundo quer falar de como otimizar os seus smart contracts. Só que a real é que o usuário ele não quer ligar, ele não liga para isso, né? Ele não está se importando quanto exatamente você cortou de um contrato. Quando você usa um iPhone ou um Android, você não quer saber como está o código do Android, como está o código do iOS. Você só quer que ele funcione, né? Que ele te entregue o que você está buscando ao utilizá-lo. Então eu enxergo muito essa lógica. A gente está num momento em que hoje o pessoal olha muito para o técnico, então o usuário leigo tem muita dificuldade de interagir com esse mundo, criar uma MetaMask, criar uma contracorretora, compra cripto ali, manda para lá, cai um esquema aqui, manda para o endereço errado, perde dinheiro. Então, acho que todo mundo que teve um contato com esse mundo já passou por alguma dessas etapas aí.
E uma tendência natural que as coisas vão ficando mais simples. Então a gente já vê, por exemplo, iniciativas que conseguem fornecer uma experiência super interessante para os usuários, sem que sequer eles terem a necessidade de saber que é cripto, sabe? Ou então até que saibam que é cripto, mas eles têm um onboarding menos traumático. Um grande case recente é o do Reddit, né? Aquela comunidade, a rede social, na verdade, o Reddit. 2 semanas atrás eles lançaram os avatares do Reddit, que são NFTs, mintados na Polygon, da blockchain da Polygon. E basicamente você pode, por meio da plataforma do Reddit, comprar esses avatares. Ao comprar esses avatares, você ganha as roupinhas, né, os acessórios do avatar, o cabelo, a capa, a camisa, etc., como NFTs separados. E você pode comprar vários avatares e misturar eles, né, customizar conforme você quiser. E bombou pra caramba, né? Ficou top no OpenSea, né? Que, pra quem não sabe, é o maior marketplace de NFTs do mundo. Ficou no top do OpenSea por uma semana, basicamente, bombando pra caramba de volume, sendo que a Polygon é uma rede que para NFTs não é tão expressiva em relação ao volume. Então foi um case que chamou muita atenção. E uma grande marca como Reddit, bilionária, fazer um movimento desse é muito interessante. E a forma que eles fizeram foi exatamente isso. Eles não usaram a palavra NFT, eles falaram um colecionável digital. Tinha uma linha, assim, falando que aquilo tá na blockchain, mas assim, só quem realmente prestasse atenção, sabe? Eles fizeram uma solução de carteira custodiada, então você, na verdade, com a sua própria carteira, a conta do Reddit, eles geravam um address para você de wallet, e você já estava interagindo na blockchain, aquilo já era seu, só que você tinha uma experiência bem, bem simples. E, que aí é a cereja do bolo, porque não adianta não você falar que o Web3 tem um negócio fechado, né? Custodiado, que o usuário não pode tirar nada ali, interagir com outros meios. Então, eles liberam também para que você possa transferir os seus ativos para uma carteira sua, se você vir a criar, ou se você já tiver. Então, é uma experiência que facilita o onboarding. Eles onboardaram milhões de pessoas de uma maneira super fácil, facilita a interação no meio da própria plataforma e garante aí, vamos dizer assim, o ethos, o Web3, permitindo que as pessoas possam transferir e utilizar como elas quiserem, vender por aí, etc. Legal, e você também mencionou agora os avatares do Reddit, e os avatares, eles foram, assim, um dos maiores sucessos, né, do mercado de NFTs, tem Bored Ape Yacht Club, CryptoPunks. Você acha que essa tendência vai continuar ou vai vir uma outra tendência aí que vai substituir os avatares? Eu acho que não necessariamente substituir, eu acho que avatar é uma tendência que não é de agora, né, de muito tempo, então muitas pessoas, por exemplo, eu tenho 24 anos, então eu peguei uma fase ali de 2010 até 2015, que foi uma época muito forte de MMO, né, RPG online. E era uma época que todo mundo criava seus personagens, formava guildas, então a gente ia jogar junto e ia ter guerra de guilda contra guilda. Então tinha essa questão de você realmente se passar por um personagem e montar, customizar o seu personagem da forma que você quer. Até hoje tem muitos jogos que permitem uma criação de personagem super profunda ali para você personalizar até assim a pinta do rosto do personagem, para realmente ser o que você quer ser. Então é uma lógica que já está aí há muito tempo, né? Óbvio, com o Web3, agora você podendo realmente ser dono das coisas que você compra na internet, etc. Toda essa filosofia por trás facilita muita coisa e impulsiona. Mas acho que não necessariamente vai substituir, mas vai complementar. Na minha opinião, o que a gente está vendo agora, e é o que, na minha opinião, vai fazer com que o próximo bull seja bem, bem forte, talvez muito mais forte do que o bull do ano passado, principalmente, porque, assim como ocorreu lá atrás com cripto, né, com Bitcoin, a gente teve lá um grande bull lá atrás, a gente teve um grande bear lá atrás. Só que qual foi a grande diferença do bear lá para esse bear daqui? O número de players institucionais agora que apostam em cripto como um todo é muito maior. Empresas que estão apostando em cripto e fazendo alguma coisa em cripto é muito maior. Então, naturalmente, o volume ele cai pra caramba por conta do momento de bear, mas nem se compara para quanto caiu lá atrás, né? Então a NFT é a mesma coisa. A gente está agora num recorde de empresas entrando nesse mercado, criando iniciativas. O Starbucks fez o programa de loyalty deles. Tá todo mundo esperando o que eles iam fazer, então e eles têm 30 milhões de pessoas no programa de loyalty deles. Então, na minha opinião, a próxima tendência assim, que a gente pode dizer é o uso de NFTs e tokens como um todo, não só NFTs, tá? Como uma forma de interação social. O pessoal tem até chamado isso de Web3 social, que é esse novo momento, que esses tokens como meio de interação, criação de comunidades e geração de experiências de co-criação entre marcas e pessoas. Então, é muito que eu enxergo. Legal, Caio. Então agora a gente vai fazer um bate-bola, perguntas curtas, respostas curtas. Eu já vou começar perguntando qual que é o seu time de futebol. Flamengo. Muito feliz agora, inclusive. Qual foi o último filme ou série que você assistiu? Stranger Things. Legal. Seu lugar preferido no Rio? Leblon. E você tem uma recomendação para quem quer empreender com NFTs? Faça parte da comunidade Web3 do Brasil. Tem alguns players já no mercado hoje fazendo algumas movimentações. No LinkedIn tem muita gente criando conteúdo interessante.
Eu confesso, sou um pouco negligente em rede social, tenho que me reeducar a postar mais, mas eu posto conteúdo lá bem interessante também. Tem uma galera criando conteúdo muito, muito interessante. O cenário brasileiro está realmente avançando bastante, então agora eu acho que, para quem quer entrar, né, eu acho que inicialmente é legal acompanhar o que está acontecendo, o que já tem desenvolvido por aí, né, ver o que a galera está construindo, participar em evento. Acho que eventos são lugares que conseguem realmente impulsionar, trazer novas ideias e tudo mais. Então, eu diria isso, né, realmente participe do ecossistema. Legal, Caio. Foi um prazer ter você aqui. Da minha parte é isso. Muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Bom, é isso, gente. A gente vai ficando por aqui.